A prisão de Marcelo Crivella, atual prefeito do Rio de Janeiro, por mais alguns dias, que aconteceu hoje pela manhã, afeta o governo Bolsonaro de uma forma que nós não imaginávamos que pudesse acontecer. Porque mesmo o general Mourão dizendo que não afetaria em nada o governo, que eles são uma coisa e Crivella é outra, a situação sim afeta o governo, não de modo direto, mas de modo indireto, porque é algo que envolve também o Carluccio e o Flávio Bolsonaro. Então já clique no botão de gostei, 250 likes em menos de uma hora. Estamos próximos dos 49 mil, talvez a gente possa até conseguir chegar aos 49 mil inscritos antes mesmo do final do ano. Vamos ver se isso é possível. Mas fazendo uma breve recapitulação. O Crivella, ele foi um dos candidatos a prefeituras de agora em 2020 que o Bolsonaro mais se mostrou compatível, mais deu seu apoio. O Crivella falava que era o candidato de Bolsonaro, falava abertamente de Bolsonaro e o presidente nunca se opôs a isso. Nós precisamos lembrar que Crivella é muito ligado à Igreja Universal. E os neopentecostais são importantes para que Bolsonaro possa vencer 2022. Porque mesmo que Bolsonaro não tenha prefeituras, não tenha nenhum afiliado político nas prefeituras dos grandes centros urbanos e também até mesmo no interior, em toda a cidade você tem um templo evangélico. E esses templos evangélicos estão fechados com o Bolsonaro. E por isso ele tem uma capilaridade muito grande da mensagem dele, podendo usar os pastores como cabos eleitorais em 2022. Então, claro que ele não iria querer se desagradar com essa parcela importante do eleitorado e com esses cabos eleitorais importantíssimos. Nós temos que lembrar que o Crivella é do Republicanos. Os Republicanos é o partido da Igreja Universal. Partido esse que tem duas figuras ilustres filiadas. A primeira delas, Flávio Bolsonaro, o Flavinho Rachadinha, que está aí num turbilhão que cada vez mais que nós aprofundamos nas investigações, descobrimos atrocidades envolvendo ele, o pai e o próprio governo. Porque Bolsonaro, enquanto já presidente da República, criou uma BIM paralela para ajudar o filho dele nesse processo todo. Ou seja, Bolsonaro usou a BIM, usou o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, para atacar a Polícia Federal. Isso é algo gravíssimo. Mas além do Flávio Bolsonaro, o Republicanos também tem lá no seu quadro de vereadores um vereador um pouco meio calvo, com as bochechas um pouco no formato do fofão, que vocês adoram, Carlos Bolsonaro, também conhecido como Carluccio. E Carluccio, toda vez que tem alguma coisa envolvendo o nome dele, Bolsonaro já começa a ficar arrepiado, porque Carluccio e Bolsonaro têm ali as suas questões mal resolvidas. Por quê? Em no ano 2000, o Bolsonaro ele queria parar com a utilização do nome dele pela ex-mulher. A ex-mulher, que é a mãe do Carluccio, do Flávio e do outro lá, do Eduardo. Ela disputava a prefeitura do Rio de Janeiro, as eleições municipais, para ser vereadora. O Bolsonaro, ele forçou, não que forçou, mas ele queria que ela deixasse de usar o sobrenome, porque ela aparecia lá como Rogéria Bolsonaro. E aí ele tentou fazer com que o Flávio Bolsonaro disputasse contra a mãe o cargo na Assembleia Legislativa Municipal do Rio. O Flávio não topou, o Carluccio topou. O Carluccio tinha 17 anos na época. Foi emancipado, disputou as eleições e o que aconteceu? Ele venceu a mãe. Mas depois de um tempo ele começou a se sentir usado pelo Bolsonaro para derrotar a própria mãe. E ele ficou muito tempo sem falar com o pai. Depois ele acabou voltando, mas nunca ficou aquela coisa, sempre ficou algo, feridas abertas. Tanto que durante o período eleitoral, o Carluccio começou a ter algum tipo de ciúmes do Gustavo Bebiano, o falecido Gustavo Bebiano. Parecia que Bebiano estava querendo ocupar o espaço de Carluccio como filho, na cabeça isso do próprio vereador. E quando o Bebiano foi nomeado ministro, o que o Carluccio fez? Fugiu, desapareceu e o Bolsonaro ficou com medo dele ter cometido suicídio. O Julian Lemos, que é deputado, falou sobre isso abertamente e no livro da Thaís Oyama, Tormenta, também é revelado isso. Então toda vez que há algo envolvendo especificamente o Carluccio, Bolsonaro já começa a se desesperar, porque Carluccio toma remédios controlados, segundo Thaís Oyama e também o próprio Julian Lemos. Mas essa situação envolvendo o Crivella também afeta o Carluccio. Quem falou isso foi o Vicente do Correio Brasiliense. Assessores do Planalto
temem ligações de Carlos e Flávio com Crivella. Há um incômodo, isso é uma notícia de hoje, claro, porque o Crivella foi preso. Há um incômodo claro no Palácio do Planalto com a forte ligação de dois filhos do presidente Jair Bolsonaro com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que foi preso hoje. Segundo assessores do presidente vocês sabem quem é aquele anãozinho boca de graxa que mora embaixo da mesa da presidência da República que fica soltando notícias para todo mundo. Esse anão, ele é um grande fofoqueiro, por isso que ele é o anão boca de graxa. E ele solta várias informações, mas vamos lá. Segundo o anão boca de graxa, aqui sendo rotulado de assessores do presidente, o senador Flávio e o vereador Carluccio são muitos... Aqui está escrito Carlos Bolsonaro, mas a gente fala Carluccio. O senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carluccio são muito próximos de Crivella e trabalharam pesado para que todas as CPIs e todos os processos de impeachment contra o prefeito não prosperassem na Câmara de Vereadores. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o QG da propina, como ficou conhecido, movimentava até 2 milhões por mês em repasses feitos por empresários que têm contratos com a administração carioca. O esquema foi delatado por empresários que integravam a quadrilha. Então, 2 milhões de reais por mês era o dinheiro movimentado pela Prefeitura do Rio de Janeiro de modo ilegal. Por isso que o Crivella está preso em prisão preventiva. E Crivella, Carluccio e o próprio Flávio fazem parte do mesmo partido político. Flávio e Carluccio são do mesmo partido de Crivella, os republicanos, e explicitaram apoio à candidatura do prefeito à reeleição. Ele acabou derrotado. Também o presidente Bolsonaro fez campanha para Crivella, acreditando que com a vitória dele aumentaria seu poder no Rio, só que agora o Crivella está preso. A grande proximidade de Flávio e Carluccio com Crivella, por sinal, chamou muita atenção da oposição, que está se movimentando para cobrar explicações do governo. Dentro do Congresso, acredita-se que a prisão do prefeito dará muita dor de cabeça ao presidente da República. De folga em Santa Catarina, Bolsonaro está sendo avisado sobre todos os desdobramentos da prisão do seu aliado. O presidente disse a assessores que não pode ser surpreendido pela imprensa em relação aos rumos tomados pelas investigações conduzidas pelo MP. Será que o Bolsonaro vai usar a BIM também para proteger o Crivella? Essa é uma questão, hein? Será que ele vai fazer isso? Para Bolsonaro, se Crivella continuar preso, faz parte do jogo, o que não quer levar a crise envolvendo o prefeito para dentro do Planalto. Já basta o escândalo provocado pelo processo de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio, que tem Flávio Bolsonaro como peça central. Esse caso do Crivella vai dar dor de cabeça ao Bolsonaro. Ele não vai passar o final de semana tranquilo. O final de semana e também o final do ano tranquilo. Porque não é só um problema do Crivella, é um problema que envolve o Carlos. E o Carlos Bolsonaro está com outros muitos problemas. O primeiro deles, a ABIN paralela. Porque essa história de ABIN paralela, que foi usada por Bolsonaro para ajudar o Flávio, ela foi articulada e pensada antes mesmo do Bolsonaro assumir a presidência da República. Isso foi uma ideia do Carluccio. Ele queria fazer uma ABIN paralela, colocando o Alexandre Ramagem, que agora é o diretor-geral da ABIN, como o diretor dessa ABIN paralela para caçar comunistas inimigos dentro do governo. O plano não prosperou. Um general à época disse que isso daria impeachment e o caso não prosperou, pelo menos não publicamente. Nos bastidores nós vimos que surgiu a ABIN do B, que é a ABIN do Bolsonaro. Carluccio também tem um outro problema nas mãos, que é a relação dele com o gabinete do ódio. Oswaldo Eustáquio foi preso, sofreu um acidente na sua cela, hoje acabou aparentemente quebrando uma vértebra, pode ser que fique até mesmo sem andar. Mas esse caso também envolve o Carluccio. E o Alan dos Santos começou a espernear também no Twitter, pedindo apoio de Bolsonaro, o que até o momento não aconteceu. Pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. A situação de Carluccio, a situação de Bolsonaro começa a ficar cada vez mais tensa, porque ela começa a depender do destino de terceiros. Alan dos Santos vai se sentir sozinho? Vai se sentir rejeitado? Vai se sentir sem apoio de Bolsonaro? Pode ser que sim. Como que vai ser agora o destino de Oswaldo Eustáquio, que está preso e está no hospital? Isso é uma outra questão. Será que é verdade que ele caiu e quebrou a vértebra? Como eles questionam tanto essas situações, nós também podemos questioná-los, não é mesmo? Eles falam tanto em teoria da conspiração, né, que a Coreia do Norte estava querendo pegá-los, então nós podemos questionar também essa situação do Oswaldo Eustáquio ter caído e quebrado a vértebra. E como vai ficar a relação de Crivella com Carlos e Flávio Bolsonaro? Que situação tensa, complicada para Bolsonaro. Muito, mas muito tensa.
E possivelmente nos próximos dias já vamos ter algumas novidades. Se não tivermos nos próximos dias, no próximo ano, com certeza, muita coisa vai acontecer com o Bolsonaro e essas investigações que também passam pelos seus filhos. Se você gostou, clique no botão de gostei e ative as notificações, porque toda vez que tivermos mais notícias sobre esse assunto, eu venho aqui e falo com vocês. Me sigam também no Twitter, @profleoficial.